Quando chega nas rodas de negócio, eu vejo em todas as empresas, em todos os mercados, falando de produtividade. E as pessoas ficam assim extasiadas quando falam de altas produtividades. Eu prefiro ter um conceito de produtividade levando para o mundo dos negócios. Produtividade dentro de uma empresa é quando a empresa produz mais daquilo que dá mais lucro. Quando a empresa efetivamente tem uma produção daquilo que gera resultado. Muitos se questionam e dizem o seguinte: mas produzir mais não é associado exclusivamente à quantidade? Não, isto não é produtividade, porque fazer mais do errado é mais errado, e no mundo dos negócios tem que se pensar em lucro. A conclusão que se chega é que produtividade crescente tem que ter junto com ela margem lucro. Então, quando uma empresa tem produtividade, ela também tem que ter lucro. Também, assim pensando, vamos evoluir uma situação prática. Pense em uma empresa que industrialize 100 peças de determinado produto por dia e que cada peça dessa tenha deixado R$20 no caixa. Então, 100 vezes 20, R$2.000. Agora pensem, os senhores, o seguinte: se eu tenho uma produção de R$2.000, considerando custo, mão de obra, encargos e assim por diante, a pergunta é: R$1.800 foi o custo da produção. Então, o que deve ser levado em consideração é o seguinte: uma empresa sobrevive com apenas R$200 de lucro num dia? Resposta: não. Conclusão: a produtividade tem que ser alcançada a todo custo dentro das empresas, dentro daquela gama de produtos ou serviços que gerem lucros. Então, senhores, eu quero que a partir de hoje em diante os senhores abandonem a produtividade como número. Os senhores incorporem na produtividade o lucro, a margem, o resultado. Tá ok? Um outro ponto importante que as pessoas se questionam e muitos empresários precisam aprender é que produtividade é uma coisa, eficiência é uma coisa diferente. A grande pergunta é: o que é uma produtividade simples e o que é uma eficiência simples, e o que acontece quando eu junto as duas? Exemplifiquemos. Vamos imaginar uma empresa que produza 1.000 peças de um produto que não dá lucro. Ela está sendo produtiva? Sim, boa produtividade. A pergunta é: ela está tendo lucro? Não. Ela está sendo eficiente? Também não. Daí vocês vão me perguntar: não, mas ela não produziu uma peça com qualidade? Tudo bem, só que uma empresa que produz 1.000 peças apenas e tão somente pelo prazer de abastecer o mercado é uma empresa prejudicial aos seus interesses. Ela não está sendo eficiente aos seus interesses. Então, senhores, a produtividade ela só é considerada na sua essência quando junto com ela está atrelada nas mesmas condições à eficiência. Por quê? Quando eu produzo bastante e quando aquilo que foi produzido ocorreu de maneira eficiente, tanto em termos de qualidade de produto ou serviço, ou mercado como satisfação dos clientes, e por último, como resultado no caixa das empresas, isto sim é produtividade, é eficiência, e isso também traz lucro. Então, a partir de hoje em diante, coloquem uma coisa nas suas cabeças: produtividade, eficiência e lucro. Os três têm que estarem no mesmo nível, nas mesmas condições, e os três precisam acontecer ao mesmo tempo. Lembre-se de um detalhe importante. Nós somos um país capitalista, então por sermos um país capitalista não basta produzir, não basta ser eficiente. Pensem os senhores que produzir uma quantidade enorme, de maneira totalmente eficiente, matando vidas de pessoas, e que no final do mês não sobra lucro, isso não é produtividade, com todo respeito. Isso também não é eficiência. A produtividade e a eficiência têm que serem resultados ou grandezas que no seu contexto, na sua soma final, gerem lucros. Eu não consigo pensar nenhuma empresa no mundo que não pense ou que não queira
ou que não tenha como objeto, como atividade, como missão obter lucros. Quando eu chego em muitas fábricas, em muitas lojas, muitos comércios em apuros financeiros, eu questiono gerentes, proprietários, administradores em relação a, por exemplo, capacidade de produção, quantidade de estoque, produto que dá mais lucro, produto que dá menos lucro, produto que gira mais, produto que gira menos, cliente que dá mais lucro, cliente que dá menos lucro, e as respostas são as mais diversas possíveis. Quando eu falo em eficiência, quando eu falo em produtividade, senhores, não é fazer peça, é também fazer peça. Não é apenas vender, é também vender. Então o que eu quero dizer para os senhores, eu quero lhes ensinar, e quero que a partir de hoje em diante fique assim de maneira muito clara, é que a empresa inteira tem que ser eficiente. A empresa inteira precisa ser produtiva. E todos, sem exceção dentro da empresa, precisam gerar lucros. Tá ok? Lucros é, sem dúvida, o objetivo maior de qualquer empresa que preze pelo mercado, pela uma racionalidade e principalmente pela proteção dos interesses dos seus proprietários. Lembrem-se de uma coisa, para que a empresa sobreviva, ela precisa de produtividade, precisa de eficiência e também precisa de lucro. Sem os três, ou mesmo que ela tenha dois, em escalas exponencial, se um terceiro não estiver dentro, não adianta. Quem produz sem eficiência e sem lucro, não adianta produzir. Quem tiver lucro e for eficiente e não tiver produtividade, também não sobrevive. E quem tiver produtividade e lucro, se não for eficiente, estará com certeza absoluta em maus lençóis. Ok? Até a próxima.